Oi pessoal, eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre o Theo, né? A maioria das pessoas já sabe que ele teve atraso de desenvolvimento e que ele faz acompanhamento com fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e faz terapia comportamental. Esse atraso, na verdade, tem um nome, tem um diagnóstico, mas isso não muda nada, né? O Theo continua sendo o Theo de sempre, mas acho que agora chegou o momento de a gente falar sobre isso e eu vou explicar para vocês por quê. O Theo, para quem se lembra, era um bebezinho muito saudável, muito risonho, simpático, fofinho. E ele quase nunca adoecia, o Theo quase não teve problema de saúde. Eu levava no pediatra, ele estava sempre tudo ok. E assim foi, até chegar próximo aí os 2 anos de idade, que a fala dele começou a me chamar a atenção. Ela não estava se desenvolvendo da maneira aí, né, que eu esperava. E aí eu comentava sobre isso com o pediatra, né? Falava com ele. E ele falava que estava tudo bem, que era normal, né? Naquela idade tá daquele jeito. Eu comentava sobre isso com algumas pessoas, aí a maioria das pessoas falavam comigo que cada criança tem seu tempo, que filho do fulano de tal falou com não sei quantos anos, que era normal, né? Todo mundo sempre tem um exemplo para poder dar. Mas mesmo assim eu pedi o pediatra, pedia ele um encaminhamento para fono, porque aquilo estava me incomodando um pouco, mas ele falava assim, não, olha como ele é esperto, como ele interage. E ele falava algumas coisinhas lá, né? Só que a fala estava inadequada para a idade. Ele ainda não formava frase, né? Mesmo frase simples, ele falava assim uma palavrinha só, né? Ele comunicava o que ele queria. Eu, como mãe, entendia o que meu filho queria dizer, né? Porque a mãe sempre entende o filho, que a gente é especialista nos nossos filhos, né? Mas, então o pediatra falava que eu tava maluca, eu tava procurando pelo em ovo, que era pra eu ficar tranquilo, que tava tudo bem com o Theo. E aquela situação foi se arrastando, eu achava que tinha alguma coisa ali, mãe, né, tem essa intuição, ficava sempre com a pulguinha atrás da orelha, mas todo mundo falando que era normal, o pediatra falando que eu tava maluca. Ele é especialista, né, é um médico que estudou por muitos anos, vê várias crianças no consultório, eu comecei a achar mesmo que eu tava ficando doida, né. Até que um dia, em dezembro de 2018, o Lucas e eu, e o Theo, né, nós saímos para almoçar. E do lado do restaurante tinha uma loja infantil que estava tendo um eventozinho de Natal. Era dia 15 de dezembro isso. Aí tinha um super-herói, tinha Papai Noel. E enquanto o Lucas estacionava o carro, eu fui lá e levei o Theo para ele ver a brincadeira e tudo. Aí chegou um super-herói perto do Theo, acho que era o Super-Homem. E começou a brincar com o Theo, perguntou o nome dele, o Theo não respondeu. E eu via que o personagem, né, ele tava conversando com o Theo de uma forma que uma criança na idade dele, que na época tinha 2 anos e 7 meses, daria conta de responder. Eu vi aquilo, comecei a ficar incomodada, me afastei da cena, comecei a observar de longe. E aí o Lucas chegou, né, do meu lado, assim, e eu olhei pro Lucas e falei, olha, Lucas, eu acho que não é só um atraso de fala, parece que tem mais alguma coisa aí. E aí, nós decidimos tomar uma atitude. Esse acontecimento aí do evento, né, na loja infantil, foi num sábado, e eu passei esse final de semana um pouco incomodada, angustiada, porque parece que deu um clique assim na minha cabeça, parece que foi Deus que deu uma sacudida e falou, olha, toma alguma providência aí que realmente sua intuição tá certa, tem algo aí. E aí eu fui, claro, né, pesquisei no Dr. Google e comecei a listar algumas características do Theo, e na segunda-feira o Lucas e eu, a gente decidiu que a gente ia consultar um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, que a gente viu que eram os especialistas que poderiam ajudar a gente aí nessa questão do atraso que a gente tinha reparado. E aí listei essas características, levei para consulta. Aliás, antes disso, né, a gente não estava conseguindo marcar com ninguém. Aí a gente lembrou do irmão de um amigão nosso, que é o Dr. Edson, ele é até de Valadares e mora aqui em Belo Horizonte, e a gente conseguiu marcar com ele no mesmo dia, na segunda, porque tinha tido uma desistência, né? Aí o Edinho, vou tratar ele de Edinho, né, que a gente já conhecia há muito tempo, o Edinho me recebeu lá no consultório dele, eu levei assim, essas características que eu tinha listado para ele, para nós conversarmos, eu já estava meio apreensiva, assim, e aí o Edinho me tranquilizou, pediu para ficar tranquila, para eu voltar no outro dia de manhã cedo com o Lucas e com o Theo.
E nós levamos o Theo para ele avaliar, ele fez um checklist com o Theo, ficamos lá quase 3 horas no consultório. Ele também conversou com o Lucas, né, já tinha conversado comigo no dia anterior. E o Edinho nos deu um diagnóstico. Ele enquadrou o Theo dentro do transtorno do espectro do autismo. O Edinho explicou pra gente que é um espectro, né, que vai do branco até o preto, imagina, que é um espectro. E aí, que o Theo tinha algumas características, então ele ia colocar o Theo aqui, coladinho no princípio do espectro, que podia até estar do lado de fora, mas como ele tinha aí algumas características, a gente ia com esse diagnóstico para ter um direcionamento, para começar tratamento, terapias com ele. O diagnóstico do Theo não era um diagnóstico fácil, porque as características do Theo eram muito sutis e ele tinha também habilidades que acabavam mascarando aí as dificuldades dele. E na verdade, com o tempo eu descobri que o autismo, ele não é sobre a ausência ou presença de habilidades, mas é sobre a intensidade e a qualidade delas. Que essas habilidades, elas podem ser reduzidas ou superiores em relação aos pares. E isso que confundia em relação ao Theo. Ao mesmo tempo que ele tinha algumas dificuldades, ele tinha o desenvolvimento um pouco mais avançado em relação a outras crianças, então mascarava mesmo essa situação e deixava a gente em dúvida, né? É ou não é? Porque, por exemplo, o Theo não tinha ausência de fala, mas a fala dele não estava adequada para a idade que ele estava. Ele não tinha ausência de imitação, mas ela era fraca. Ele não tinha, não é que ele tinha ausência de contato visual, mas o contato visual dele era baixo. E a gente sabe, né, gente, pra gente aprender as coisas, a gente precisa ver, a gente precisa observar. E a criança que tem contato visual baixo, ela acaba tendo menos oportunidades de aprendizagem que as outras crianças. Porque crianças aprendem por imitação. Então, elas observam o mundo ao redor para poder reproduzir aquilo que elas estão vendo. E por outro lado, ele tinha uma facilidade enorme de aprender padrões. O Theo, com 2 anos, ele já sabia o alfabeto inteiro, sabia cores, até as cores mais complexas um pouco, sabia formas, ele sabia trapézio, a diferença de hexágono, de pentágono, sabia contar até 30. Enfim, ele tinha memória fotográfica e isso mascarava um pouco essa facilidade que ele tinha, né, para essas questões, mascarava o fato dele não conseguir verbalizar certas coisas, né? Foi muito difícil. Foi muito difícil, eu não estava preparada para aquilo, acho que ninguém tá, né? Acho que nenhum pai, nenhuma mãe tá preparado, a gente sempre quer o melhor para o nosso filho, que tenha saúde, que seja perfeito, etc. Mas como eu sabia pouco, eu aprendi tanto depois disso, graças a Deus, e vi que aquilo não era nada, que não definia o Theo. Era só um diagnóstico, era só um nome para uma situação em que ele precisava de um pouco mais de ajuda do que as outras crianças. E então eu decidi que eu ia aprender tudo que eu pudesse, ia ler livros, fazer cursos, ver vídeos e enfiar de cabeça nesse universo aí para aprender e entender o que estava acontecendo com o Theo. Porque a gente tem uma visão muito errada do que é o autismo. Quer dizer, eu falo assim, pelo menos a maioria das pessoas eu falo por mim, né? A visão que eu tinha era completamente diferente. E eu vejo que falta muita informação. Né? Falta muita informação. E aí veio a nossa decisão de manter isso com a gente por um tempo. Por quê? Nós começamos a contar, né, para algumas pessoas próximas a gente da situação e a gente viu que algumas pessoas começaram a tratar o Theo de forma diferente. E aí o tratamento do Theo, ele é todo baseado, né, no modelo naturalista de intervenção, para que ele conseguisse aprender de forma lúdica, num ambiente natural e tivesse oportunidades de aprendizado, assim, como toda criança, né? E então a gente decidiu não falar para as pessoas o nome do diagnóstico, porque a gente queria que todo mundo tratasse o Theo de maneira igual, até mesmo para intensificar o aprendizado dele, né? Porque ele estivesse num ambiente mais natural possível. E aí a gente decidiu aguardar para dar o nome do diagnóstico, mas todo mundo que conversa comigo, que já conversou comigo sobre o assunto, eu sempre falei tudo, eu só não dava nome. Nós mergulhamos de cabeça nesse universo. Entre livros, entre conversas com outros pais, eu fiz curso na UFMG para aprender também como intensificar aí as terapias do Theo, aprender a lidar de maneira bem assertiva, para que cada momento do dia do Theo fosse uma oportunidade de aprendizagem para ele. Porque
quando eu descobri, na época, que ele precisava aí de no mínimo 15 horas de terapia semanal, sem contar a escola, né? Seria escolinha de manhã, no caso dele era de manhã, e à tarde, durante a semana aí, o ideal era no mínimo 15 horas. 15 horas era o mínimo do mínimo. Como o Theo tem um grau de autismo mais leve, a gente conseguiu aí que fosse nesse número mínimo de horas, que é cientificamente comprovado que dá resultado, né, para crianças que estão no espectro. Então, hoje eu consigo falar com mais tranquilidade, com mais propriedade, apesar de ainda estar aprendendo muito, né, sobre toda a situação, sobre tudo que vivemos. E foi importante para o Theo também, porque é aquilo que eu falei. Quando eu falava que o Theo tinha atraso de desenvolvimento, todo mundo continuava tratando o Theo igual. Mas algumas pessoas que eu falei que ele tinha autismo, olhavam para o Theo de maneira diferente. E eu queria também estar preparada para poder explicar, para poder levar conhecimento para as pessoas, para que isso não acontecesse, né? Porque as diferenças estão aí. Nós somos todos diferentes, na verdade. A questão é que a sociedade ela criou um padrão, né, para as pessoas, um padrão comportamental, e tudo que foge disso gera um pouco de preconceito mesmo, né? Mas não tem ninguém igual, né? Pode até ter um padrão estabelecido aí, mas não existe ninguém igual a ninguém. Nós somos todos diferentes e alguns são mais diferentes que os outros. E algumas características que o Theo tinha na época, né, que a gente levou para consulta, que ajudou no diagnóstico, né, era a seletividade alimentar. Ele tinha dificuldade com água no rosto, ele chorava muito quando a gente ia lavar o cabelinho dele. Ele usava a nossa mão como ferramenta, ao invés de apontar, ele pegava a nossa mão e levava nos lugares. Ele enfileirava carrinho, mas eu que confundia que ele até enfileirava objetos, mas ele também brincava dando função, brincava de carrinho direitinho com os demais brinquedos. E ele interagia muito bem com adultos. A dificuldade maior do Theo era a interação com as crianças mesmo. Uma coisa que me confundiu muito também é que o Theo ele tinha ecolalia tardia. Ecolalia é quando a criança está aprendendo a falar, ela faz muita ecolalia, que é repetir principalmente a última palavra que a gente fala, né, que o adulto fala. Mas a ecolalia tardia é quando a criança repete algumas palavras fora do contexto, do nada, assim. E eu achava que aquilo era uma fala, até eu entender que era uma fala que não era funcional. Ele repetia algumas frases de desenho, tipo assim, do nada, né? A gente achava engraçadinho, a gente até achava bom, até a gente entender que aquilo, na verdade, não era uma comunicação, né? Era um tipo de estereotipia. O Theo, ele não tinha estereotipia motora, né? Ele não ficava girando o corpo, se balançando as mãozinhas, né? Que alguns autistas têm. A única, né, na época, era essa, de ecolalia, de ficar repetindo palavras, né, fora, assim, do contexto. Hoje em dia, né, depois dessas terapias e tudo, o Theo perdeu a maior parte dessas características, né? A questão é que nós viemos com alguns programas de fábrica e no Theo a gente teve que fazer essa instalação depois, né? Identificar aí quais estavam faltando para ajudar, né, ele criar pré-habilidades para desenvolvimento da fala, por exemplo, de alguns outros comportamentos também. E aí, para isso, tem que ter intensidade de horas mesmo de terapia, para que a gente promova oportunidades de aprendizado para ele. E as pessoas, ai, coitadinho, são muitas horas de terapia. Gente, terapia de criança é brincadeira, é lúdico, né? Por isso que a gente fala dessa questão do ambiente naturalista. A terapia em casa, ou na clínica que parece um parque de diversão. O Theo ama ir na sala da terapeuta ocupacional. É cheio de balanço, de escorregador, de coisas sensoriais, né? Mas fazendo isso, a gente dá a mesma oportunidade para ele aprender que uma criança típica aprende naturalmente, só de observar, né? Então, desse jeito a gente vai construindo cada dia um pouquinho, brincando no fundo, cada dia um pouquinho o aprendizado para que ele possa alcançar aí todas as habilidades que ele precisa. E então eu aprendi que o autismo não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta duas principais áreas, que é a de comunicação social, que aí engloba a interação social e a comunicação verbal e não verbal, e a área comportamental. E como não é uma doença, não tem cura. O que a gente faz é dar as ferramentas, né, e habilidades para essa criança desenvolver e conduzir a sua própria vida e claro,
sempre dentro da capacidade neurológica de cada pessoa, né? Tem os níveis, né, também do autismo, tem os que são severos, tem os moderados e tem os mais leves, e cada um vai dar uma resposta para as terapias, mas todos têm capacidade de desenvolver e de aprimorar aí suas habilidades, todos, inclusive os mais severos. Tem casos de pessoas que andaram no espectro, que eram autistas não verbais, que não falavam, né, que tinham comportamentos que prejudicavam mesmo sua vida e que tiveram terapias e acesso, né, adequado aí a tratamento. E quando adultos falaram, estudaram, tiveram empregos, né, autistas severos quando criança. Então, na verdade, o diagnóstico, né, ele não é uma sentença, ele é daquele momento, e isso ajuda a definir qual que é o nível de suporte que aquela pessoa vai precisar. E aí um autista severo quer dizer que ele precisa de um pouco mais de suporte, mas que se a capacidade neurológica dele permitir, ele pode mesmo andar no espectro. E uma outra curiosidade também é que o autismo também não é deficiência, ele só é equiparado à deficiência para fins legais, né? Que aí para as pessoas que têm autismo terem acesso aí a algumas políticas públicas, alguns tratamentos, algumas questões que são aplicadas também a pessoas com deficiência. Mas é isso, gente, assim, na verdade é aquilo que eu falei, a sociedade ela cria um padrão, tudo que foge do padrão é tido aí como mais diferente do que as diferenças, né? E na verdade nós temos muitas características que quando a gente começa a estudar, parece que é do autismo, mas é porque no autismo tem a questão da intensidade dessas características. Eu descobri que todas as pessoas têm estereotipia. Roer unha é uma estereotipia, balançar a perna, né? Às vezes quando a pessoa está ansiosa, isso serve para a gente se regular, né? A questão é que no autismo, algumas estereotipias, né? Podem prejudicar a pessoa, podem atrapalhar mesmo essa pessoa no dia a dia. Então a gente dá ferramentas para essa pessoa para substituir esses comportamentos, né? No Theo, como eu disse, ele não tinha nenhuma questão nesse sentido para poder ser tratado. Tinha outras questões comportamentais, né? E a gente pode falar disso em outro momento. Eu queria gravar esse vídeo porque a gente está no meio de uma pandemia, o Theo já está próximo de fazer 5 anos, né? A gente definiu que agora era um momento adequado para a gente falar, porque ele já teve aí um ganho muito grande com as terapias e com esse ambiente bem natural, que é o que a gente queria preservar, né, durante esse tempo. E agora a gente tem conhecimento para poder conversar com as pessoas, para poder explicar, a gente já tem segurança. E aquele luto do princípio, né, aquele sofrimento que a gente tem ao ter uma notícia dessa, passou. E hoje eu tenho uma outra visão a respeito disso tudo. E eu tinha um desejo, assim, que é um pouco utópico no momento, mas eu acho que já está até havendo um movimento nesse sentido aí, que é acabar mesmo com o preconceito e com essas dificuldades, para que quando uma família receba um diagnóstico desse, não pareça que é o fim do mundo, né? Porque eu acho que o que a gente tem mais medo é disso, é de como a sociedade vai abraçar o nosso filho. Como o nosso filho vai ser aceito na sociedade, vai ser visto. E isso é uma coisa que é muito complicada. E então, assim, o que eu queria muito, né, um desejo, e eu espero que isso seja alcançado algum dia, eu espero viver para ver isso, é que quando uma família receber um diagnóstico desse, ela, né, não precise sofrer, que ela tenha apoio, que tenha políticas públicas adequadas, principalmente para aquelas famílias que não têm condição de pagar tratamentos particulares, porque é muito caro. A gente dá o sangue, né, se for preciso, para que essas crianças possam ter oportunidades de aprendizado, né, tanto quanto as outras, porque aquilo que eu disse, as crianças, elas estão aprendendo o tempo inteiro, elas estão observando o tempo inteiro. A questão é que uma criança que está no espectro do autismo, ela tem uma dificuldade um pouco maior, então ela precisa de aprender de um jeito diferente, né? E precisa de profissionais adequados e capacitados para isso. Mas é isso, que um dia, né, isso não, receber um diagnóstico desse tamanho, não seja um motivo de
de sofrimento para a família, porque o tempo passou, eu entendi, eu vi que não era esse bicho de 7 cabeças, né, que eu achava que era por ignorância mesmo, por falta de conhecimento. E graças a Deus, o Theo se desenvolveu super bem, tá cada dia melhor. E com fé em Deus, esse menino vai alcançar o mundo. E é isso, gente. A gente precisava desse tempo, né? Também pra gente aprender, pra gente entender tudo isso, pra gente saber falar sobre isso para as pessoas, pelo menos com um pouco mais de conhecimento de causa, né? Mas eu acho que o objetivo maior era que o Theo mesmo mostrasse, né, para as pessoas que ele não precisa de ser tratado de maneira diferente, que ele dá conta, né? Então, assim, ele tá bem, ele tá se desenvolvendo super bem, né? E cada desafio aí que a gente tem, nós passamos juntos, a gente aprende junto com ele. E tá maravilhoso, ele é incrível, eu tenho muito orgulho dele. E ele tá cada dia melhor, cada dia mais maravilhoso. Obrigada por me escutarem até aqui. E se tiverem alguma dúvida, se quiserem saber de alguma coisa, podem falar comigo, podem falar com o Lucas, que a gente gosta de esclarecer sobre isso tudo, explicar o que a gente sabe para as pessoas, passar o nosso conhecimento para frente, tá? A gente tá aqui para isso. Obrigada, um beijo e tchau, tchau.